Culto de quarta-feira, dia 28/3/2018. Um culto abençoado por Deus. Eu Amém. sei que você veio aqui esperando assim o contato do Senhor, né? Você já recebeu uma unção. E eu creio que essa unção vai ser útil para você. A unção para resolver problemas. Eu creio que essa unção foi derramada essa noite aqui. Que Deus falou novamente quando eu fui orar com algumas pessoas. Deus pediu, né? Se você quiser ser ungido no final do culto sobre essa unção, venha novamente aqui para frente. Quem não foi, alguns receberam unção, outros receberam na palavra. Então seja ungido também e leva a tua mão de bênção sobre coisas. Deus falava até de instrumentos que em casa estavam quebrados, que Deus vai dar a restauração, né? Até às vezes a quantia para você conseguir restaurar aquilo. Amém? Amém. Preocupação de Deus, né? Nos detalhes. É uma coisa assim incrível que Deus faz. E hoje Deus pediu para eu falar a respeito, né, da nossa palavra. E a palavra de Deus mostrou duas coisas, né? Já tem me incomodado, já tem uma semana a respeito dessa palavra, e essa palavra foi sendo feita conforme Deus foi incomodando. E Deus mostrava a gente pegando as sementes e lançando ao vento. Então a palavra de hoje é sementes ao vento. E eu falava assim para Deus, Pai, e aí Deus ainda lembrava uma outra palavra, porque Deus falava assim, cuidado para não entregar pérola aos porcos. Cuidado para não entregar coisas aos cães. Aí eu falava assim, nossa Deus, o Senhor está falando várias coisas juntas, né? Uma coisa atrás da outra, eu preciso desenvolver isso para poder falar com os queridos que o Senhor vai trazer nessa quarta-feira. Então vocês vieram de forma especial para ouvir essa palavra, sementes ao vento, que Deus quer tratar conosco. Amém? Amém. Amém. E a palavra começa lá em Mateus 13, vamos ler. Que tipo de solo nós somos? Ou que tipo de solos existem? Então Mateus 13, a gente pode começar lá do Mateus 13, 3. Mateus 13, 3. Então Jesus está falando a parábola do semeador. Você já deve ter ouvido várias vezes essa palavra, essa parábola inclusive. Ela é muito conhecida, mas é bom a gente ouvir o que tem de novo para nós para hoje, né? Qual que é a semente, o alimento para hoje. E falou-lhes, então Jesus está falando com seus discípulos muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, um semeador saiu a semear. Está lá versículo 3. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Esse é um tipo de solo, o solo à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. Outro tipo de solo, solo pedregoso. Onde não havia muita terra, e logo brotou a semente, pois a terra não era profunda, mas saiu o sol e a queimou. E como não tinha raiz, ela secou. Outra parte caiu entre espinhos. Esse é um outro tipo de solo, um solo com espinhos, os quais sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos, ouça. Olha aqui para mim. Interessante, né? Como que Jesus usava as parábolas para poder dar mensagens tão profundas? É claro que aquelas pessoas que estavam ali em volta, ouvindo aquelas palavras, elas se encantaram com a conversa. É tipo assim, um contador de histórias. Tem muitas pessoas que acham que Jesus estava contando histórias, que isso eram só histórias. Mas Jesus, dessa vez, ele não deixou aqueles discípulos, que eram pessoas não exatamente letradas, né? Tinha pescadores, cobrador de impostos, tinha todo tipo, tinha médicos, tinha pessoas mais letradas, mas outros nem tanto. Estavam lá acompanhando Jesus, os apóstolos. E mesmo eles, os mais esclarecidos, também não entendiam tudo. Aí Jesus ia lá e explicava. E aqui é muito interessante porque só tem um solo que gera fruto. Precisamos ser esse solo. O solo representa o coração dos homens. Só um solo gera fruto. Mas tem 4 tipos. Tem algumas pessoas que falam que matematicamente nós temos 25% de chance de gerar fruto, se a gente não for os outros 3. Se a gente for o solo que gera fruto, nós podemos render frutos a 100,
a 60 ou a 30 por 1. Então, dentro do solo que gera fruto, tem um solo que gera mais fruto. Olha que legal. Mas deixa Jesus explicar isso para nós. Quem são esses 4 tipos de solos? Então, ele mesmo, Jesus, vai explicar a respeito da parábola. Vamos lá compreender a parábola no versículo 18. Então, Mateus 13, 18. Isso, Mateus 13, 18. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino, ou seja, a palavra de Deus, e não a entende, tem um inimigo. Vem o maligno, vem Satanás, e tira o que foi semeado no coração. Opa, aqui já tem a explicação de Jesus. Foi semeado aonde? No coração. Logo, a semeadura é feita no nosso coração. Quando a palavra vem, ela vem direto para poder ocupar o nosso coração. Que maravilha, que revelação. Então a semeadura é feita no coração das pessoas. E quando eu via assim, Deus mostrando assim, a gente jogando as sementes ao vento, eu ficava pensando, Senhor, as sementes não são o problema. O problema é onde elas caem. Porque isso está na palavra. As sementes são sempre boas. As sementes que nós lançamos de acordo com a palavra são sementes boas. Claro, se você começar a lançar sementes ruins, falar coisas ruins, já tivemos uma palavra aqui sobre sementes ruins. Mas as sementes de acordo com a palavra, ou seja, você lançar a palavra para alguém, é uma semente boa. O problema é qual solo que ela vai cair. Em que solo que ela cai? Aí a gente tem que ver. Existe o solo que está à beira do caminho. Você já viu plantação à beira do caminho? Não, as pessoas evitam plantar à beira do caminho. Por quê? Porque aquele solo que está na beira do caminho é aquele que sofre mais intempérie. Você já andou numa estrada que tem plantação? Você já viu que do ladinho mesmo, normalmente não se planta nada? Aquele solo é ruim. Aquele solo é pior. Aquele solo fica endurecido. Sabe, perto do asfalto? Aquele é o coração de muitas pessoas. Veja, solo é coração, segundo Jesus. Aquele solo à beira do caminho representa o coração de muitas pessoas. Se você tentar plantar ali e não fizer um furo bem profundo, a semente se perde. Na primeira chuva vai embora. Sabe aquelas pessoas que a gente tem que plantar, mas tem que entrar bem profundo no coração delas, senão não vai entrar, aquilo não vai prosperar? Por quê? Porque a pessoa é como um solo muito endurecido. Essa é o solo à beira do caminho. Um dia já estivemos assim. Queria dizer uma situação para você. Um dia você já foi um solo à beira do caminho. Nós precisamos lembrar que o solo é tratável. Como assim, Wilson? Eu garanto para você que em algumas comunidades que irrigam muito bem e cuidam muito bem, ele sobe uma cerquinha ali na beira do caminho e planta ali também. Mas às vezes, como nós somos um povo que a princípio tem muita abundância, às vezes a gente não cuida. Nós desperdiçamos. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça semente. Nós desperdiçamos sementes. Eu queria falar para vocês que aquele milagre que eu contei, aquele milagre que eu contei um pouco antes, no comecinho do culto, eu creio que também aconteceu porque Deus está me ajudando a aprender a ser um bom administrador. Eu não estou mais desperdiçando como antes. A coisa sobra e eu guardo. Sabe a formiga? Que guarda para depois no inverno ela ter? Eu estou assim agora. Não fica tudo ligado à toa. Não fica gastando água à toa. Por quê? Porque Deus foi me ensinando. Virou muquirana, hein, pastor? Alguém pode perguntar assim, falar assim. E eu falo assim, não. Eu estou tentando agradar o Pai. Porque o Pai um dia chegou para mim e falou assim, eu tenho te entregado tanto e você não tem cuidado daquilo que eu tenho te entregado. Eu preciso que você olhe para mim. Senão você nunca vai mudar. Porque não adianta, gente, você ganhar 1.000 e gastar 1.200. Você não está sendo um bom administrador.
Não, mas eu quero 5.000, pai. E Deus te dá 5.000, você gasta 6. Não está sendo um bom administrador. Não, mas eu quero 10.000, pai. Deus vai te dar 10.000, aí você gasta 11. Aí fica que nem o pastor estava lá com aquela dívida. Você entende? Gastando mais do que pode. E não percebendo a situação ao redor, porque às vezes as situações ao nosso redor mudam. E nós precisamos ter sabedoria para mudar também as nossas estratégias, você entende? Às vezes coisas diferentes. A gente não pode ter um coração endurecido para a direção que o Pai tem para nós. O Pai fala assim, ó. Um dia eu falei para o pastor, falar isso aqui, essa semente para você. Não entrou. Depois eu falei para a pastora, falar essa semente para você. Não entrou. Depois eu falei para uma irmã, tocar você e falar essa semente para você. Não entrou também. Irmão, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, o que eu preciso fazer para você entender que eu estou mandando sementes para você? Nós precisamos fugir da posição de ser o solo à beira no caminho. Nós precisamos falar para Deus, se for necessário, ó, me quebranta, Pai. Veja, em alguns assuntos a gente ainda não quebrantou. Eu tenho razão e não quero fazer aquilo que Deus está falando. Você tem razão e não quer fazer aquilo que Deus está falando? Então você não está quebrantado à vontade de Deus para a tua vida. Então a gente fica preso ali. Solo à beira do caminho, endurecido. Veja o que Deus fala a respeito do solo à beira do caminho. Compreendei, pois, a parábola do semeador. Versículo 19. A todo aquele que ouve a palavra e não a entende, é o solo à beira do caminho. Vem o maligno, ou seja, Satanás está louco para agir, e tira o que foi semeado do coração. Este é o solo, ou a semente, é o resultado da semente que foi semeada à beira do caminho. Ou seja, a pessoa, além de estar dura, o inimigo ainda vem e rouba. Deus falava que tudo é feito para você não produzir frutos. Desculpa, eu vou falar isso aqui para você de uma forma clara. Tudo é feito para você não produzir frutos. Então tem um tipo de solo que quem ataca é o próprio inimigo. Então o coração está tão endurecido, e normalmente a pessoa está tão endurecida, que ela fala assim, eu não aceito de outra forma, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu não quero a ajuda de Deus. Eu não vou aceitar essa ajuda, porque não é do meu jeito. O inimigo já está atuando na tua mente. O inimigo já está atuando no teu coração. Ele está dizendo, inclusive para você, que você sabe mais do que Deus. E você já aceitou isso. Inclusive você não precisa de Deus. E eu queria dizer para você, infeliz é aquele que está sem Deus ou está se afastando de Deus. Porque Deus te ama. Mas se você se afasta dele, como é que faz? Deus fica aguardando a sua volta. Ansiosamente. Aí Deus falava assim para mim. E o inimigo ataca, hein? Como ele quer roubar a semente que eu estou plantando hoje em você. Como ele tem uma vontade louca de pegar essa semente e ir embora com ela para bem longe de você. Para que você não se alimente disso. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, a semente está sendo plantada e ela vai gerar frutos. E o solo à beira do caminho está sendo tratado. Né? Deus está permitindo você ser tratado. Você está se abrindo para Jesus. E aí Deus vai arando a terra. Amém? Eu creio, em nome de Jesus. Aí tem o segundo solo. Sem solo pedregoso. Vai lá, versículo 20. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Novos convertidos, semeados em solo bem rasinho. Tão gostoso quando a gente é novo convertido, né? A gente ainda não sabe muitas coisas, mas se a gente percebe que Jesus é vivo, o Espírito Santo fala com a gente fica cheio de Jesus. Eu vou louvar, eu vou adorar a noite toda. Eu vou gritar para todo mundo que eu te amo. Todo mundo precisa saber do meu amor por você. Esse é o amor do primeiro amor, do Jesus. Jesus, eu te amo, eu conheci você, você fala comigo. Achava lindo a Tabata no quarto dela lá. Daqui a pouco ela vinha correndo. Pai, Espírito Santo falou. Eu falava assim, yeah! Porque o maior desejo de um pai e de uma mãe é o quê? O Espírito Santo fala direto com seus filhos, né? Linha direta. Falou, pai, falou, e foi lindo, não sei o que lá.
E eu quero desejar em nome do Senhor Jesus que você é solo, que o Espírito Santo fala diretamente com você. Amém. Mas pastor, ainda estou meio bloqueada. Que Deus abra o teu coração para que você possa ser desbloqueada quanto a isso. Você receba em sonhos e visões, pensamentos que não eram seus, coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Eu estava lá quieto no meu canto, orando para Jesus. Aí Deus vai lá e mostra o céu se abrindo, o dedo dele falando, vai lá e toca a vida daquele homem. É coisa de Deus, irmão. Creia que Deus pode fazer com você também. E você recebe essa unção em nome de Jesus. Compartilhe. Amém? E o solo é assim. Então esse solo, que a princípio é em cima de rocha, a profundidade de terra é pouquinha. É a profundidade de muitas pessoas com Jesus. É interessante que nós temos moveres. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas na primeira dificuldade, no primeiro sol, acabou esse amor. Eu amo Jesus, mas Jesus não está me olhando. Eu amo Jesus, mas Ele não está comigo. Eu amo Jesus, mas que Jesus é esse que me deixa sofrer desse jeito? Aí começa aquela situação, aquele negócio dentro do coração da pessoa. A pessoa, quando você vê, a semente foi queimada. É interessante que essa semente, ela não produz, sabe por quê? Porque a semente morre antes de produzir fruto. A intenção de Satanás com o solo rochoso é isso. Que a semente morra. Então, é interessante, você recebeu a semente, você está cheio de Deus, daqui a pouco qualquer coisa, uma situação, uma intempérie, um sol, um problema, uma dívida, uma briga familiar, que Jesus é esse. E é interessante que nós colocamos todo o peso das nossas escolhas sobre Jesus, e falamos, é o Senhor que é culpado. Melhor culpar o Senhor do que culpar minha esposa. Melhor culpar o Senhor do que culpar meu marido. Melhor culpar, tem que arranjar um culpado. Se o Senhor não está aqui para poder falar, então é o Senhor mesmo. O Senhor não sabe tudo o que acontece comigo, como é que o Senhor deixa isso acontecer? Eu queria dizer uma coisa para você, querido. Toda a intenção de Deus para você é que você gere bons frutos, e você tenha uma vida abençoada. Mas essa palavra demonstra que tudo é feito para que a semente morra antes de gerar fruto. Esse tipo de solo nós não podemos ser mais. Todo solo bom gera fruto. Você está gerando fruto? É uma pergunta que você deve fazer diariamente para Deus. Senhor, eu estou gerando fruto? O que é gerar fruto? Você está mudando mesmo? Ou é só... Não, pastor, você não sabe, eu faço até parte do grupo da igreja de louvor. De vez em quando eu canto. Não, isso não é gerar fruto, irmão. Isso é uma tentativa que você está querendo de, a princípio, agradar a si mesmo, achando que você, sendo religioso, você está gerando fruto. Fruto não tem nada a ver com religião. Fruto significa mudança. Fruto significa arar. Fruto significa tirar as pedras, tirar as cacas. Fruto, mudar. Eu tenho que mudar. Se eu falava palavrão o tempo todo, se eu sou uma pessoa que gera fruto, o fruto já é um fruto de paz, mansidão, domínio próprio. Se eu toda hora ficava nervosa, se eu sou uma pessoa que gera fruto, eu já consigo me controlar. É difícil, o Senhor sabe a minha natureza, mas eu me controlo. Se eu sou uma pessoa que a princípio sempre fiz as coisas com a força do meu braço, e sempre desejei as coisas que a princípio eu queria, agora eu começo a perguntar para mim mesmo, por que não desejar as coisas que Deus tem para mim? Por que não entregar minha vida ao Senhor? Se não gerar fruto, significa que o solo ainda não está bom. Nossa! Se não mudar, o solo não está bom. Talvez a gente seja um dos 3 tipos de solo. Não sou esse pedregoso não, pastor, porque esse pedregoso eu já passei dessa fase. Quando eu estava novo convertido, realmente eu me decepcionei com o meu namoro, e aí de repente eu esqueci de Deus, mas agora eu fiquei mais forte, voltei firme com a namorada. Então as pessoas às vezes colocam a sua fé nos seus relacionamentos, né? Se está bem no relacionamento, está bem na fé. Não está bem no relacionamento, já não está bem na fé. Isso é solo pedregoso.
A profundidade é mínima. Qualquer vendaval, a semente vai embora. Mas Jesus ainda falou, existe um terceiro solo. Os dois primeiros não geram fruto. Um porque a semente é roubada, Satanás levou. Outro porque a semente é morta, as circunstâncias matam. O terceiro, a semente é sufocada, asfixiada. Sabe como é que é a semente sufocada? Você vai querer ver como é que é a semente sufocada. Eu vou te mostrar. Vamos lá? Versículo 22. Mateus 13, 22. E aquele que foi semeado entre os espinhos, então tem um solo entre os espinhos. Este é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. E ela não produz frutos. Quais são as coisas? As preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, sufocam a semente, e ela não produz frutos. Esse é um terceiro tipo de solo, queridos. E por incrível que pareça, não tem nada a ver com o tempo de igreja, mas qualquer um de nós pode estar em qualquer uma dessas situações. E nesse terceiro tipo, o que acontece? Você fica tão preocupado com as coisas do mundo que não há tempo para adorar a Deus. Você fica tão preocupado em fazer as coisas que você não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ligar para um amigo e falar sobre Deus. Não tem tempo para dar uma palavra de conforto para alguém. Não tem tempo para buscar Deus na palavra. Não tem tempo para fazer um devocional diário. Não há tempo. Por quê? Porque outras raízes entram nessa semente e aí elas sufocam a semente principal. É como se a gente desse prioridade para tudo. Tudo é mais importante que Deus. É engraçado que a palavra de Deus fala: amai a Deus sobre todas as coisas. Outro dia eu estava andando ali no meu jardim, olhando para uma casa que tem lá na frente, aí Deus mostrava assim os 3 pinheirinhos lá. Eu não sei o nome daquela planta, que a pastora gosta muito, daquele que é bem compridinho, sabe? Vai até lá no alto. Aí Deus falava assim: aquele lá sou eu na sua vida. Aquele do meio é a família. O terceiro é a igreja. Os 3 são importantes, mas nunca esqueça o primeiro. Você imagina você fazendo uma caminhada e o Espírito Santo te falar isso, mostrando pela natureza, né? Você olha assim, gente, Deus. Mas nunca esqueça o primeiro. Então, se a palavra diz amai a Deus sobre todas as coisas, quando eu estou aqui servindo o Senhor, ou quando eu estou aqui pegando um telefone para ligar para um irmão que está doente, eu falo assim: Deus, me ajuda, me capacita. Mas ao mesmo tempo, Senhor, é o Senhor na frente. Aí é interessante, né? É a igreja na frente da família? Não, a fila. Lembra uma vez que a gente pegou sobre a fila? A fila é a família. E a família está sempre, né? É o posto fiscal lá. A gente atende primeiro quem está na fila para depois atender o telefone. Então é a mesma coisa aqui. A gente atende primeiro a família. Nós não podemos abandonar nossos filhos na fé. E depois a gente atende a igreja. Porque está lá Deus falando. Oh, glórias. Aí o que eu estou falando aqui para você? Esse terceiro solo também ele sufoca a semente de Deus. Ou seja, ela não prospera, não gera fruto. Finalmente, vamos lá, versículo 23. Mas aquele que foi semeado em boa terra, esse é que ouve a palavra e a entende. Oh, glórias. Aquele que foi semeado em boa terra, posso ouvir um amém? Amém. O amém significa que você é boa terra, tá bom? Então, aquele que foi semeado em boa terra, amém. Esse é o que ouve a palavra e a entende. Aleluias. E aí ele já dá fruto. Ele está entendendo a palavra e dá fruto. Todo aquele que é solo bom dá fruto. Se é solo bom, tem que dar fruto. Se é solo bom, entende. Se entende, dá fruto. Então eu falo para você sobre essas coisas. Aí você vai lá, deixa Deus entrar. Entrou, estou sentindo mais paz, eu estou conseguindo ficar diferente. Ou vou ajudar aquele irmão. Pegar 5 minutos do meu dia. Em vez de fazer uma coisa que você gasta 1 hora, que às vezes não é produtiva, faz uma coisa que vai virar 5 minutos do seu dia e faz para Deus. Fala do amor dele para alguém. Seja instrumento de Deus afiado nas mãos do Pai. Deixa que Deus vai mostrar, né? E aí o que acontece? Porque às vezes a gente pensa assim: não, só para ser instrumento eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser pastora. Não, para ser instrumento basta ser instrumento.
Já pensou uma operação se só tivesse bisturi? Como é que era assim? Não, tem que operar agora. Vem cá, me dá aquele negócio que abre aqui. Não, não tem que abrir, só tem bisturi. Me dá aquele negócio que costura. Não, tem que costura, só tem bisturi. Não, mas me dá... Não é assim que Deus trabalha. Cada um de nós tem um chamado. Não é verdade? Mas a certeza é que quando nós semeamos a palavra, nós somos algum desses tipos de solo. O solo que a princípio está à beira do caminho, endurecido. O solo que a princípio é rochoso, pedregoso. O solo que é cheio de espinhos. E o solo bom. Permitamos que Deus possa tocar em nós para que nos transformemos no solo bom. E eu quero ministrar aqui hoje, em nome de Jesus, que você seja o solo bom a 100 por 1. Ou seja, aquilo que entra no teu coração vai gerar fruto a 100. Entrou, entendi, pai. Porque quando entra mesmo, você entende, é revelado. Revelação é isso. Você pega a mesma palavra que todo mundo lê para você. Aí chega um determinado momento que nem Deus estava falando hoje para mim, ó. Todo solo bom dá fruto. Está aqui escrito, mas não está assim. Todo solo bom dá fruto. Mas quando eu olhei aqui, Deus falou assim: todo solo bom dá fruto. Fala para eles, filho. Se não está dando fruto, o solo não está bom, tem que ser tratado. Tem que permitir tratamento. Aí, o problema não é o problema não é a semente. A semente de Deus é boa. O problema é o nosso coração. A gente tem que ver isso. Nós precisamos confiar na eficácia das sementes que lançamos. Amém? Bom, mas aí, alguns falavam assim para... Eu estava pensando assim, Deus, e quando a tua palavra diz que se nós... Está lá em Salmo 126, eu vou ler, você não precisa abrir, tá? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto está semeando, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Que bênção, Pai. Aí Deus falava assim: eu recebo as lágrimas dele também como sementes. Amém. 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 Deus não desperdiça nem as nossas lágrimas. Você entende isso? Amém. Então às vezes a gente pensa assim com Deus: nossa Deus, eu estou aqui, eu estou com vontade de chorar. Chora para Deus. Chora, se acaba com Deus ali, conversa com Ele, seja sincero. A maioria das grandes revelações que Deus deu para mim, estou falando como pastor da igreja para você, Deus me deu após eu me derramá-la. Quando eu me sentia nada, como eu falava assim: agora eu não sou nada, Pai, estou aqui, acabado. Às vezes eu deito aqui nesse chão, aqui, esse altar já me viu aqui chorando muitas vezes. Não tem vergonha de falar com você. Homem chora, né? Homem chora. Homem de Deus chora? Muito. Muito. Deus constrange, fica aqui chorando, acabado aqui. A pastora, eu dou um balão lá e eu estou aqui. A pastora, cadê o pastor? Cadê o pastor? Vai me procurar na igreja. Chorando. Chorando. Se eu soubesse essa música, eu cantava com vocês. Mas eu vou falar. Eu vou falar assim para vocês assim que é muito bom chorar com Deus. Porque Deus já recebe a semente. A palavra de Deus fala, né? Que as orações dos justos e as suas lágrimas serão levadas nos céus e encherão um cálice, que depois será derramado na terra no final dos tempos. Que visão! Está em Apocalipse. Que coisa mais linda! Você imagina isso? Deus usando a sua oração e as suas lágrimas para fazer o propósito dele nessa terra, no final dos tempos. Misericórdia, até arrepia. Aleluia. Então as suas orações são ouvidas. E se você está semeando em lágrimas, você vai colher com alegria, em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Amém? Você crê comigo? Amém. Eu creio, Senhor, eu creio. E é interessante que Deus estava falando para mim. A gente semeia a palavra, semeia atitudes do bem, semeia, mas tem pessoas que não querem receber. Tem aquela palavra que fala claramente: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Mas poucos escolhidos por quem? Por Deus? Não, eles não vão entender o chamado. Eles não vão querer o chamado. Eles não vão querer viver Jesus. Existem pessoas que por mais que você se esforce,
Por mais que você entregue o seu tempo, por mais que você se dedique, elas não querem saber de Jesus. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém verdadeiramente assim? Aí Deus falou para mim para falar para você a respeito dessas pessoas, né? E está lá em Mateus 7, um pouquinho antes. Você está em Mateus 13? Mateus 7. Porque a gente está falando de semeadura, está falando de solo, aí eu fiquei impressionado com esse tipo aqui de pessoa. Está lá Mateus 7. Mateus 7, começa lá do 1. Deus está falando sobre julgamento, olha só que bênção, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais. Serei medidos pela medida com que medis. Gente, olha aqui para mim. Mateus 7 faz parte do Sermão da Montanha. Jesus está falando um dos sermões mais lindos que nós temos. Então, chega o momento do sermão que agora Jesus vai... Que de vez em quando Jesus pegava a palavra e já... Pá! A palavra, ela tem força. A palavra, ela constrange. Tinha pessoas que seguiam Jesus e estavam ouvindo aquele sermão lindo. Bem-aventurados, tava uma coisa linda. Daqui a pouco vem uma parte, não julgueis, para que não sejam julgados. Aí já, opa! A coisa mais comum que a gente faz é julgamento das pessoas. As pessoas chegam aqui, na igreja de Cristo, uma roupa diferente, você já olha assim. Eu acho engraçado a pastora, como qualquer mulher, em um minuto já tira o raio-x. Aí você pergunta para ela, o que ela estava vestindo a pessoa? Camisa, tal, sapato. A mulher tem essa facilidade, né? Isso não significa julgamento, isso é uma facilidade, tá? Ainda não estou na parte do julgamento, não fique acuada, né? O julgamento é outra história. O julgamento é você pegar e, já por um conceito pré-concebido, você já partiria, isso aí é biscate. Entendeu? O pastor já fala mais abertamente, entendeu? Aí é julgamento. Senhor, perdoe, tá? Aí já é julgamento. Você não conhece a pessoa, como é que você vai falar um negócio desse? Não é verdade? Você não conhece a vida da pessoa, você não conhece, mas pelo que ela veste, eu sei tudo, pastor. Você não me conhece, pastor? Eu tenho, né? Não tem nada, irmã. Você tem um problema sério de pré-conceito, entendeu? Mas aí Deus fala sobre julgamento. Olha só como é que é. Um exemplo simples já leva a gente a pensar, né? Vamos lá, vamos voltar para a palavra. 7:2. Porque, da mesma forma que você julgar, pelo critério com que julgar, sereis medidos. E pela medida com que medis. Então você vai ser julgado pelo critério que julgar e medido pela medida que medis. Por que você vê um cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Misericórdia. Jesus está aqui metendo pau. Ou como dirás ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no seu, ou seja, uma coisa muito pior. Aí Jesus já fala, hipócrita, mentiroso, seu falso, falsão. Ele fala assim, tira primeiro a trave que está no teu olho, então passarás a enxergar bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Aí vem assim, essa seguinte palavra agora, que Deus pediu para desenvolver com você. Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles, os porcos, os cães, no caso os porcos, as pisem, e os cães, voltando-se contra vocês, vos despedacem. Misericórdia. Aí Deus falava assim, pérolas são coisas preciosas, na verdade. O que é pérola para você? Posso dar algum exemplo de pérola que você tem na sua vida? A sua vida é uma pérola. A sua vida é uma pérola que Deus te entregou. Não entregue ela por nada. Não se desfaça dela. Tem pessoas que se enfiam no vício, né? Estragando a própria vida, não é verdade? É como se você estivesse entregando uma pérola que é preciosa para Deus, que Ele entregou para você aos seus cuidados, e você quer largar a mão dela. Ninguém pega uma pérola e joga para o ar. Você não quer saber de pérola.
A pérola é preciosa, a vida sua é preciosa para Deus. Cuide dela. O Evangelho é uma pérola que foi te entregue. Você pode pegar o Evangelho? Pode. Você pode viver o Evangelho? Pode. Você pode ler o Evangelho todo dia? Pode. Você pode ter o Evangelho com você. Agora, se você pegar esse mesmo Evangelho e entregar para pessoas que não querem mudança de forma alguma, é como se você estivesse entregando o Evangelho para pessoas ou que são rudes, ou que são violentas, ou que são descrentes. Aí Deus falava assim: existem pessoas que mesmo que você semeie sementes ao vento, é a palavra, né? Elas não vão aceitar. E nesse momento, papai, o que eu faço? Continuo insistindo? Porque é interessante que a gente pensa assim, nós não vamos ter esse julgamento. Como é que a gente pode julgar se uma pessoa pode ou não se converter, se uma pessoa pode ou não receber a palavra? Por que o Senhor está me falando isso? Porque existe um momento de parar. Porque existem situações onde Deus vai pedir para você e você precisa estar sensível à voz do Espírito. Deixa eu fazer. Não é para você continuar. Como assim, pai? Tem coisas que a gente quer colocar a nossa vontade e o nosso desespero na frente da vontade de Deus. E a gente quer ajudar tanto que a gente quer ficar falando de Jesus com aquela pessoa o tempo todo. Não, você tem que aceitar Jesus. Já ouviu alguma pessoa dizer assim: nossa, mas aquele crente é muito chato? Tudo bem, semeou. De repente foi até usado. Se aquela pessoa está na igreja, então foi usado mesmo. Mas tem algumas situações que, se você estiver debaixo do guarda do Senhor e ouvindo o Santo Espírito, o Espírito Santo vai falar assim para você: essa semente é preciosa para mim, não desperdice mais aqui, vá ali, porque o seu tempo é um só. O seu tempo é um só. E às vezes você quer que a pessoa se converta, que a pessoa... E aí as pessoas às vezes não estão disponíveis para isso. Queridos, eu quero dizer uma coisa assim como tem adoradores de Deus, tem adoradores do diabo. Assim como tem a Bíblia evangélica, tem a Bíblia satânica. Tem pessoas que a princípio estudam a vida de Caim. Caim não foi o primeiro que assassinou? Pois é, a Bíblia satânica começa com a história de Caim, e daí Caim, gerações de Caim, e aí vai. Satanás. Você acha que às vezes você falando a palavra de Deus, a pessoa vai se converter na hora? Deus vai falar para você: faz, mas daqui a pouco você tira o time que agora sou eu. Porque existem pérolas que não é para ser entregue. Porque o Evangelho é uma pérola preciosa para Deus. Paulo, em determinado momento, ele ia fazer a obra, mas ele mesmo falava: filhos, agora está na hora de sair. Porque se eles não estão querendo ouvir a palavra... E Paulo foi perseguido, né? Ele chegava para pregar e o pessoal queria prender, queria dar surra. Então não era fácil a vida de Paulo, não. Mas eu anotei aqui a palavra. O exemplo de Paulo está lá em Atos 18:5. Eu vou ler para você, Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: olha o que Paulo diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os outros que querem ouvir a palavra. Então, olha só, Paulo está ensinando aqui. Às vezes você vai falar do amor de Cristo, a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer receber. Você fala, faz o seu trabalho, mas não insista. Por quê? Porque se o Espírito Santo te constranger e falar assim: sai daí agora. Já aconteceu isso comigo. E eu falei: já aconteceu. Sai daí agora, porque aí vai ser na força do seu braço. Na força do seu braço isso aí não vai acontecer. Sabe por quê? Às vezes a pessoa precisa passar pelas provas de Deus para realmente se quebrantar. Ela é tão senhora de si, ela é tão capacitada, ela se acha tão forte, ela se acha tão tal, que não precisa de Deus.
Então, se ela acha que não precisa de Deus, como é que Deus vai tocar esse coração para essa pessoa ser salva? Tirando. Vou brincar com você, tá? Você é o meu melhor exemplo hoje. Porque a mamãe não está aqui, então... Linda. Estava de 18 anos. Linda. Depois um abração, um beijo muito. Aí, vou brincar com ela, ela vai entender, ela vai ficar rindo. Quer ver um filho dar um valor a um carro? Uma caroninha? Diz para ele pegar o busão. É só pegar o busão, filho. Não, eu quero ir de busão, pai, porque eu quero ser independente, eu quero ter passe, eu quero. Vai lá, filha, vai lá com o busão, seja independente. Fica firme, filha. 3 horas depois. Pai, você não dá para dar uma carona, não, pai? Não é assim que a gente faz com o pai? Estou brincando, tá, meu amor? Te expus aqui, mas com muita alegria. É um belo exemplo, né? Simples de entender. Mas é assim que a gente faz com o pai. Como a gente não aceita a direção do pai, a gente quer do nosso jeito. Não estou falando que é o caso agora, estou falando como a gente é, não estou falando da situação da Carol. Aí a gente quer do nosso jeito, Aí Deus permite sair alguma coisa, para ser do teu jeito. Aí nisso que vem a escassez, aí você... Pai, volta, pai. Não é assim? Vem a escassez, a gente fica desesperado de novo. Aí a gente acorda. Se Deus não tirar alguma coisa da pessoa, a pessoa não muda. Se Deus não tirar alguma coisa de você, você não vem para a casa de pai. Tem muita gente que vem na casa do pai, mas não é porque está cheio de alegria. Não, é porque está com tristeza mesmo. Está com angústia, está com desespero. Agora eu pergunto a você, se Deus tirar o espinho na carne, você continua com Deus? Se Deus tirar aquilo que te fere, aquilo que mais está sendo a dificuldade, se Deus desse tudo que você está pedindo, você continuaria na presença dele? Não, é fácil a gente falar assim, mas é verdade o que a gente está falando? Você já imaginou isso tudo acontecendo? Você já imaginou tudo acontecendo que você está pensando? Nossa, pai, se eu não tivesse mais nenhum problema financeiro, se tudo estivesse bem na minha vida, se eu tivesse uma bela lancha para passear, uma casa maravilhosa, muito dinheiro para ir para o exterior, eu nunca mais pisaria na tua igreja. Já pensou isso acontecendo? Já pensou uma pessoa falando isso para Deus? Você acha que Deus se agradaria de ouvir isso? Os que não falam, não tem. Exato. Teve uma vez que um irmão veio dar um testemunho, achei um testemunho interessante, mas eu vou falar para você que é triste de ouvir, né? Mas é assim, o irmão falou assim, eu orei, era um pastor, veio falar comigo, eu orei para aquele homem naquela cadeira de rodas se levantar. Orei, eu sentia muita compaixão daquele homem, orei. E Jesus fez a obra? Fez. O cara se levantou, ficou curado. Pergunta se ele está na igreja hoje. Foi para o baile da cidade e ficou lá, na esbórnia. Nunca mais voltou para a casa de Deus. Quase que o pastor teve que fazer uma oração nova para volta à enfermidade, para ver se ele volta para a igreja, para ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que você pode ir até cego de um olho, sem um braço, mas você tem que ir para o céu, irmão. Não adianta você estar curadão lá no bailão, indo para o inferno. Você está entendendo? Estou falando assim esse exemplo, assim, mais um exemplo, né? Para você pensar assim, gente do céu, e eu aqui que, né? Às vezes Deus permite você ter uma dificuldade, uma coisa, e você fala assim, nossa Deus, que essa dificuldade não me tire da tua presença, pelo contrário, me ajude a continuar mais firme no Senhor. Amém? Amém. Então, outras pérolas que você deve cuidar. Cuide dos dons e talentos que Deus me deu. Deus já falou para você, você é uma mulher de oração, você não sei o quê. Usa o dom, continua trazendo o dom. E os talentos? Né? Talentos são coisas físicas que você tem. Amém. Tem coisa que... eu vou falar pessoalmente, né? Eu sempre gostei de dar aulas. Gosto, né? De ajudar pessoas. Mas eu tinha um espírito assim, quero ajudar. Aonde tem um lugar aí? Aí alguém chegou para mim... lá em 1900 e bolinha, e falou assim, a gente precisa de um instrutor para poder ensinar sobre o fuzil automático leve. Como que a gente usa o fuzil, quantos homens a gente mata dando um tiro, não sei o que. Aí eu quero.
quero ajudar os futuros fuzileiros navais. Então, com 15 anos de idade, há exatos muitos anos atrás, Não, pastor, falou assim, ontem mesmo, segunda-feira, eu comecei a dar aula de fuzil. Então eu dava aula de fuzil, fazia uma palhaçada lá, uma brincadeira, bem esse tipo de pastor que você conhece, mas imagina 15 anos de idade, dando aula de fuzil lá. Aí quando alguém chegou para mim e falou assim, agora precisamos de um professor de matemática. Matemática? Adoro matemática. Fiz 2 faculdades de engenharia, o cara gosta de matemática, é doido, né? Aí gosto de matemática, então na aula de matemática. E aí foi começando a minha história com aula. Eu fui fazer o uso do talento sem saber. Nós todos temos talentos. Deus não deu talentos a menos para um e a mais para os outros. Você precisa cuidar como uma pérola e não jogar para os porcos. Quer saber? E os dons que Deus lhe deu? Os dons do Espírito Santo. Deus te deu o dom de visão, Deus te deu o dom de amor, Deus te deu o dom de cura, Deus te deu... Aí você já recebeu? Usa, irmão. Eu lembro até hoje. Estava lá a senhora do meu lado no carro, a gente indo na viatura da fiscalização. E aí a mulher falou assim, eu estou com uma dor no pescoço, posso orar por você? Gente, eu nunca tinha tido aquele... vamos orar, Espírito Santo, Pai. Eu era recém-convertido, irmão. Não era pastor. Hoje eu sei o que o Espírito Santo faz. Naquela época eu ainda estava aprendendo. O que o senhor faz, pai? Eu vou orar para uma senhora que está aqui do meu lado com dor no pescoço. Se o senhor não fizer, eu estou mal. Vou ficar 2 horas viajando nesse carro para poder fiscalizar lá, com a cara de tacho. Mas eu vou falar. Você aceita uma oração? É oração? Por quê? Você é crente? Eu sou crente. Posso orar por você? Pode orar por você. Meu irmão, Deus adentrando o dom de cura ali, e na ousadia ela passou. Glória a Deus, o Senhor faz mesmo. São as primeiras experiências com o Senhor. Você tem que ver que, para crer, Deus faz mesmo. Aí você olha assim, gente, que delícia, né? Como que o Senhor faz? Que você não perca essas pérolas. Amém. Não entregue ela aos porcos, não entregue ela aos cães. Segura ela. Outra coisa que você não pode entregar por aí, sabedoria. Hoje Deus está te dando sabedoria. Sabedoria que vem da palavra, né? Deus está falando assim, tem solos e solos. Que solo você quer ser? Está aqui, está na palavra, irmão. Sabedoria, não entrega a sabedoria é mais preciosa que uma pedra preciosa. A palavra de Deus fala. Tem pessoas que dariam tudo pela sabedoria. Salomão fez isso. Pediu sabedoria ao invés de pedir riqueza. Aí Deus é tão bom, mas tão bom, que entregou sabedoria e toda a riqueza. Botou ele como o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque Deus é bom, só isso. Então, peçamos isso. Essa pérola, sabedoria. Obrigado, Senhor. Um belo pedido para nós. Amém. E outra, família. Outra pérola que Deus entrega para nós. Família. Tem pessoas que pegam a família e jogam como se fosse nada. Pessoas que pegam o relacionamento, o casamento, que é uma coisa abençoada por Deus. Casamento não é só uma relação entre homem e mulher. Não é só uma intimidade. Casamento é uma instituição criada por Deus. Quem criou foi Deus. Então Deus quer ajudar você sempre a continuar a cultivar. Casamento precisa ser cultivado. Casamento é como se fosse uma plantação. Precisa ser aguado, precisa ser cuidado, precisa ser zelado. Pastor, não estou fazendo nada disso e nem sinto isso do meu marido. Pois é. Precisamos nos voltar a cuidar dos nossos casamentos. O casamento precisa ser cuidado, irmão, senão não rende. Mas sabe o que a gente às vezes faz? Entrega. Quero mais saber se é nosso. É uma pérola que... Ai, Deus. Nossa responsabilidade é tratar das bênçãos que Deus nos dá com respeito, partilhando e multiplicando o bem para muitos. O que são porcos e cães? Porque essa mensagem é meio forte aqui. Porco. Não dê pérola aos porcos, né? Porco significa coisa impura. E não dê pérola aos cães, que a princípio significam aqueles que vão voltar, vão pisar nas pérolas e ainda vão te atacar. As pessoas se expõem em muitas situações de impureza e de perigo. Cães representa perigo.
E os porcos representam impureza, porque na época lá dos judeus não se podia nem comer a carne de porco porque era impura. Até que houve aquela visão que Deus deu, né, que estava purificando a carne. Mas os judeus que ainda usam o Antigo Testamento não comem carne de porco, porque consideram impura de acordo com o Antigo Testamento. Então, o que nós fazemos quando pegamos as pérolas que Deus... Sabe o que é uma pérola para nós? A santidade. Quando a gente resolve entregar a pérola por uma coisa impura, qualquer situação que seja, nós estamos entregando o que é mais precioso. Sabe outra situação? Quando a gente permite que a raiva, a ira, o ódio termine com um relacionamento. Já viu amigos, muito amigos até cristãos, os dois na casa de Cristo brigando entre si por coisas que você olha assim, não é possível que eles estão brigando dessa forma. E isso acontece em qualquer situação. Acontece até entre ovelha e pastor. E você olha assim, gente, mas se existe o amor, por que nós vamos ficar brigando? Nós podemos ter desavenças, nós podemos não concordar, mas isso não significa que nós vamos ficar discutindo. Nós podemos conviver com a desavença, ou até você pode ir para um outro rebanho, mas sempre de Jesus. Amém? Amém. Não tem que ficar... Não é para isso. É uma pérola entregue aos porcos, entregue aos cães. E fica violento e volta com tudo para cima de você. Olha só o que Deus fala. Eis que eu envio como... Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Pastor, o que significa isso? Significa que Deus já sabia que a nossa tarefa não ia ser fácil. Então fala para nós que nós vamos ser levados aonde tem lobos. Já viu o lobo se convertendo? Uma delícia, irmão. Pessoa que a princípio está no mundão e se converte. Às vezes vira mais crente que muito crente que você conhece. Não é verdade? Às vezes você olha aquela pessoa que está o tempo todo na igreja, morninha, nasceu no berço evangélico, morninho. Aí você vê um novo convertido com um fogo puro, cheio da unção, cheio de dom, cheio de graça de Deus. E você olha para você está lá morninho. Você fala assim, Deus, começa a se indignar, irmão. Porque é o seguinte, Deus quer converter o lobo e quer converter a ovelha, porque tem ovelha que está dentro do corpo de Cristo, mas ainda não está vivendo a intensidade que Deus tem para você. Comece a se indignar com isso. Comece a se indignar com isso. Aí Deus fala assim, né? Sede prudentes. A serpente é prudente, né? Então Deus mostrou um animal prudente para mostrar para nós. Dá para confiar em todo tipo de ovelha? A palavra de Deus diz para nós não confiarmos no homem, porque maldito é aquele que o faz. Poxa, pastor, como é que é interessante, né? Lá na Marinha, eu tinha um soldado do meu lado, e eu tinha que caminhar com ele, e se ele precisasse me carregar, ele me carregava nos ombros. Desse tamanho já ainda dava. E se eu precisasse carregar ele, carreguei muito soldado, 2 metros de altura, eu carregava ele nos ombros. E a gente ia até o final. Eu confiava nele, e ele confiava em mim. Mas é uma confiança engraçada, porque na hora do vamos ver, muitas pessoas morrem com um tiro nas costas. Você sabe o que é o tiro nas costas? É o próprio amigo atirando em você. Está com tanto medo. Matei um ali, mas é o meu amigo. Matei. É o tiro amigo que a gente chama. Fogo amigo. Mostro para você isso aqui na igreja. Às vezes você gera uma confiança numa pessoa, em vez de gerar confiança em Deus. E aí a pessoa trai a sua confiança. Aí você foi atingido nas costas. Aí você desfalece na fé. E a palavra de Deus diz para nós sermos prudentes. Quando eu vejo alguma pessoa errando, e assim, eu sempre falo, ai Deus, que essa pessoa se converta. A pessoa pediu emprestado, não pagou, ela é crente, que essa pessoa se converta. Se converter, falar assim, Senhor, não é que ela vai pagar imediatamente, mas que ela vai pedir para Deus, Deus, me dá, por favor, provisão para eu quitar essa situação com essa pessoa. Não quero ficar devendo. Se é você que está devendo, irmão, fala para Deus, Senhor, me dá a provisão, por favor,
Porque eu não quero dar mau testemunho para as pessoas, porque a pessoa olha você e acha que você não vai errar. Mas se você está devendo para ela, ela vai olhar assim, você é crente. Aí ela não vai falar assim, você é um devedor, ela vai falar, você é um crente fazendo isso. Já ouviu isso de alguém? Pior, falar assim, por isso que eu não sou crente. Eu não vou fazer. Por isso que eu não sou crente. Então fala para o seu Deus. Hoje Deus está te instigando a falar isso. Fala para o seu Deus, Deus, eu estou devendo, eu peço ao Senhor, a gente não dá ordem para Deus, eu peço ao Senhor resolução de problemas para que eu não dê mau testemunho. Amém? Bom, a palavra que Deus pediu, eu não vou cumprir mais, a gente já está aqui já no horário. A palavra que Deus pediu é essa, né? Amém. Que tipo de solo nós somos? Que a nossa semente caiu. Semente de Deus caiu no teu solo, é solo rochoso, solo espinhoso, solo... E outra, vamos entender quais são os limites. Tem horas que a gente está entregando pérola aos porcos. O mais precioso nosso, nós estamos entregando de bandeja. Não vamos deixar. Tem horas que a gente está insistindo quando Deus pediu para você parar. Não é mais para insistir.